Bem, meu povo, então o nosso tópico, ligações químicas, tá certo? No módulozinho 2, tá? E aí, primeira coisa que a gente tem que estar imbuído é quanto a regrinha do octeto, que está aqui, ó, teoria do octeto, tá? Então, o que ele diz? Que os átomos, quando interagem entre si, eles vão procurar ter uma estabilidade eletrônica. E como é que eles adquirem essa estabilidade eletrônica? Ter a configuração da última camada, lembrando que a última camada também é chamada de camada de valência, com 8 elétrons, imitando um gás nobre, tá certo? Com exceção, com exceção daqueles elementos que só tem a camada K. A camada K, quando a gente está estudando lá na atomística, ela não cabe 8 elétrons, ela só cabe 2. Tá? Então, ela fica completa com 2 elétrons, tá certo? Então, quando os átomos interagem entre si, eles vão buscar ter a mesma configuração da camada de valência de um gás nobre, tá certo? E aí observa-se que todos os gases nobres, com exceção do hélio, todos eles têm 8 elétrons na última camada. Então, está aí a teoria do octeto. Então, quando os átomos interagem, eles vão interagir ganhando, perdendo ou compartilhando par ou pares de elétrons para adquirir essa estabilidade de gás nobre. Ok? Qualquer dúvida é só abrir o microfonezinho, tá certo? E se pronunciar. Tá? Então aí a gente tem 3 tipos de ligações. Nós temos a ligação iônica, nós temos a ligação covalente e temos a ligação metálica. Certo? O primeiro tipo, ligação iônica ou eletrovalente, que é a mesma coisa. O próprio nome já é a sua definição. Ligação iônica ocorre entre íons. E aí, o que são íons? Íons são átomos que perdem ou ganham elétrons. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele se torna um íon. E aí eu tenho 2 tipos de íons. Nós temos os íons positivos, que é quando o átomo perde elétrons, tá certo? E aí é chamado de cátion. E temos os íons negativos, que é quando o átomo ganha elétrons, que é chamado de ânion. Tá? Então, a ligação iônica, ela vai ocorrer entre quem? Basicamente, entre um átomo que perde elétrons com um átomo que ganha. Tá? Isso ocorre entre quem? Metal com ametal ou metal com hidrogênio. Tá? Lembre-se que o hidrogênio ele não pertence a nenhuma família da tabela periódica. Tá certo? Ele não é metal, não é ametal, não é gás, ele é o hidrogênio. Não tem na tabela periódica nenhum outro elemento idêntico ao hidrogênio. Tá bom? Tá? Então lembre-se, ó. Então, se eu tenho a habilidade de, quando eu olho os elementos, e saber se é metal ou não, tá? Eu já consigo de cara identificar o tipo de ligação que vai ocorrer entre a interação entre eles, tá? Então, metal com ametal ou metal com hidrogênio, ligação iônica. Ou ainda, como é que a gente faz? Uma outra forma de você visualizar isso. Você faz a configuração eletrônica e vê quantos elétrons a estrutura tem na última camada, tá? Se tem um, dois ou três elétrons na última camada, que também é chamado de camada de valência, o átomo tende a perder esses elétrons, certo? Se tem 5, 6 ou 7, o átomo tende a ganhar elétrons. Quem tem 5 quer ganhar 3 para ficar com 8, quem tem 6 quer ganhar 2 para ficar com 8, quem tem 7 quer ganhar 1 para ficar com 8, tá certo? 4 normalmente ou ganha ou compartilha, tá? Quem tem 4 elétrons na última camada. Normalmente forma as ligações covalentes, certo? Então, quanto à ligação iônica, tranquilo, né? Primeira coisa que eu já sei é que ocorre entre íons. E o que são íons? São átomos que ganham ou perdem elétrons. Tá? Ao perder elétron, o átomo se converte, é chamado de cátion. Ao ganhar elétron, ele se torna um íon chamado de ânion. Quando é que o camarada perde elétrons? Quando eu faço a configuração eletrônica e a última camada, que é a camada de valência, tem um, dois ou três elétrons. Se tem 5, 6 ou 7, ele quer ganhar elétrons para completar o seu octeto. Tá certo? E aí, uma forma da gente visualizar isso, demonstrar isso, é através da fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Tá certo? Como é isso? Mostra o símbolo do elemento
com a quantidade de elétrons através de pontinhos da última camada, certo? Aqui, nesse caso, o que está acontecendo? Tá? Aqui, o nosso livrinho mostra o quê? Mostra a configuração, né, de todas as camadas. Mas o que me interessa é a quantidade delas que ele tem na última camada. Tá? Vejando aqui esse primeiro exemplozinho aqui, ó, do cloro, né? Veja que o cloro, quando a gente faz a configuração eletrônica, ó, não tem aqui formação da ligação iônica. Quando eu faço a configuração, siga o cursorzinho do mouse aqui, ó. Quando a gente faz a configuração, o que eu observo? Que na última camada, que é a camada M, eu tenho 7 elétrons, 2 no subnível S, mais 5 no subnível P, totalizando 7 elétrons, certo? Observe aqui o exemplo do sódio. Ó, sódio que tem número atômico 11. Quando eu faço a configuração eletrônica, veja que na última camada, que é a camada M, eu só tenho um elétron. Então, o que me interessa é a quantidade de elétrons da última camada. Certo? Beleza? Tá? Então, veja aqui a interação entre o sódio e o cloro. O sódio, para adquirir estabilidade eletrônica, veja que se o sódio perde esse elétronzinho que ele tem na última camada, a última camada agora passa a ser a camada L, tá? Com 8 elétrons, ó. 2 no subnível S, com mais 6 no subnível P. Adquiriu estabilidade. Já o cloro tem 7 elétrons. Quando ganha esse elétronzinho do sódio, passa a ter 8, adquirindo a estabilidade de um gás nobre. E aí forma o que a gente chama de cloreto de sódio. Tá? Lembrando que quando eu monto a interação, sempre quem vem primeiro é o camarada que perde elétrons, depois o camarada que ganha. Tá? Ou o íon positivo, depois o íon negativo, quando eu monto a fórmulazinha. Ok? Tá vendo? Ó? O íon de sódio, que perdeu o elétron, né? E o íon cloreto. Tá vendo aqui? Ó? Por isso que ficou Na+, que quando o camarada perde um elétron, ele fica uma carga positiva. Lembre que os elétrons são as cargas negativas do átomo. Então, se eu perco carga negativa, eu vou ficar positivo. Se eu ganho carga negativa, eu vou ficar negativo. Como o sódio só tem um elétron na última camada, como a gente já acabou de discutir, é mais fácil ele perder um elétron do que ganhar 7 para adquirir o seu octeto. Por isso que eu falei, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada quer perder. Tá? O cloro tem 7, então é mais fácil ele ganhar 1 para ficar com 8 do que perder 7. Por isso que a gente comentou, quem tem 5, 6 ou 7 elétrons quer ganhar. Tá? Quer ganhar a quantidade delas para completar o seu octeto. Quem tem 5 quer ganhar 3, quem tem 6 quer ganhar 2, quem tem 7 quer ganhar 1. Tá? Para ficar com 8 elétrons na última camada. Tá certo? Olha aqui como foi feito, ó, a formulazinha de Lewis aqui que eu comentei com vocês. Ó. Tá? Fórmula eletrônica. Eletrônica ou de Lewis, tu faz. Tá certo? Veja que o sódio só tem um pontinho aqui na última camada, não é? Ó? Certo? A representação de Lewis é essa. Símbolo do elemento com a quantidade de elétrons da última camada. Tá? O sódio só tem um, por isso só ficou um pontinho aqui. Ó. Já o cloro tem 7. Veja que tem 7 pontinhos em torno do cloro. Ó. Tá certo? Aí como é que fica a interação? O sódio junta-se com o cloro. De que maneira? Perdendo esse elétron para o cloro. Por isso que fica NaCl. Gente, alguma dúvida até aqui? Estão conseguindo visualizar aqui direitinho? Isso é o livro de vocês, tá certo? Quem tiver com o livrinho aí é o livro 2, tá? Ok. Pronto, tá entendendo aqui a formulazinha de Lewis? Eu tentei fazer, perdi um tempão lá tentando fazer com vocês, né? Daqui já tá feito, viu? Beleza. Bom, qualquer coisa só. Bom, então aqui olha como ficou o íon fórmula. Veja aquilo que eu comentei. Sempre quem vem primeiro é o camarada que perde elétrons, depois o cara que ganha. Tá? Ele mostrou um outro exemplo aqui entre o alumínio, que tem número atômico 13, e o flúor, que tem número atômico 9.
Observe que quando você faz a configuração eletrônica do alumínio, ele vai ter 3 elétrons na última camada. Veja que aqui eu tenho um alumínio com 3 pontinhos. Cada pontinho representa um elétron. É assim que a gente demonstra a fórmula de Lewis. Tá? Quando eu faço a distribuição, a configuração eletrônica do flúor, que tem número atômico 9, a gente vai observar que o flúor tem 7 elétrons na última camada. Tá? Aí aqui foi o que aconteceu. O alumínio tem que perder 3 elétrons. Mas o flúor, que tem 7 elétrons na última camada, só ganha 1. Tá? Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou o elétronzinho do alumínio e passou para um átomo de flúor. E aí eu resolvi o problema do flúor. Ficou com 8. Mas o alumínio ainda continuou com 2 elétrons para serem doados. Como a interação é entre alumínio e flúor, o que foi que eu tive que fazer? Chamei outro átomo de flúor. E todo átomo de flúor tem 7 elétrons na última camada. Aí o que foi que eu fiz? Só ganha 1. Peguei outro elétronzinho do alumínio e passei para o flúor. Pronto. Beleza, resolvi o problema do segundo flúor. Mas o alumínio ainda estava com outro elétronzinho para ser doado. Tá? Como foi que eu fiz? Chamei o outro átomo de flúor, certo? Também com 7 elétrons. E agora só ganha 1 e o alumínio só tem 1 para dar. Certo? Como é que fica a fórmula? Eu só tenho um átomo de alumínio, mas quantos átomos de flúor eu tive que ter para poder a interação entre eles estar dentro da regrinha do octeto? 3. Por isso que a formulazinha ficou AlF3. Certo? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima. Por isso que ficou AlF3. Para cada alumínio, eu preciso de 3 átomos de flúor para que ambos estivessem adquirindo a estabilidade eletrônica. Gente, até aqui tudo bem, tudo tranquilo? Certo. Uma outra forma que eu comentei com vocês é a inversão das cargas indicando as quantidades, tá? É o que a gente chamou de cruz-credo, tá? Lembre-se que quando um átomo perde elétrons, ele se torna um cátion. Quando um átomo recebe elétrons, ele se torna um ânion. Na hora que eu for montar a formulazinha, sempre quem vem primeiro é o cara positivo, depois o cara negativo. Ó, observe aqui, deixa eu dar um zoom aqui, certo? Eu quero só que você visualize aqui, ó, tá? Visualize aqui a historinha do que ele fala aqui, do X que tem carga a mais e de Y que tem carga B menos, tá? O índice de X vai ser a carga de Y e o índice de Y vai ser a carga de X. Veja que não acompanha o sinal, é só a quantidade, ó. É o que a gente chama de cruz-credo. Tá? Sempre quem vem primeiro é o íon positivo. Quem vai me dizer a quantidade do íon positivo? A carga de Y. A carga de Y é B. Tá? Beleza? Veja que não desce o sinal. Tá? Aí depois vem o cara negativo, que é Y. Quem vai dizer a quantidade de Y? A carga de A, que é A. Veja que não desce o sinal, tá bom? Então, olhando para esse modelo, veja como ficou, como é que fica fácil, ó, a formulazinha para montar quando eu conheço os íons. O alumínio, 3 elétrons na última camada, como a gente viu aqui do outro lado, ó. Quando a gente faz a expressãozinha na configuração eletrônica, você vai ver que ele tem 3 elétrons na última camada, e como a gente comentou, quem tem 3 elétrons na última camada quer perder esses elétrons. Se eu perco 3 cargas negativas, eu vou ficar 3 cargas positivas, por isso que ficou a carga do alumínio 3 mais, ó. Certo? Aí ele está interagindo agora com quem? Com o oxigênio. Observe que o oxigênio, quando eu faço a configuração eletrônica dele, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Quem tem 6 elétrons na última camada quer fazer o quê? Ganhar 2 para ficar com 8. Então, quem ganha elétron fica negativo. Como eu ganhei 2 elétrons, eu vou ficar negativo em 2. Por isso que a carga do oxigênio ficou 2 menos. Meu povo, até aí tudo bem, tá certo? Ó, quem perde elétrons fica positivo, quem ganha elétrons fica negativo. Tá? Eu vou ficar positivo na quantidade de elétrons que eu perdi.
eu vou ficar negativo na quantidade de elétrons que eu ganhei. Tá certo? Por isso que o alumínio ficou 3+, porque ele tende a perder 3 elétrons. Por isso que o oxigênio ficou 2-, porque ele tende a ganhar 2 elétrons. Tá? Para completar o seu octeto. E aí, veja que aquilo que eu comentei, ó, a carga do positivo vai indicar o índice no negativo e vice-versa. Por isso que a gente chama de cruz credo. Veja que não precisou fazer a formulazinha de Lewis, tá certo? A L2 ou 3. Tem essas duas possibilidades da gente determinar em uma fórmula, mostrando através da fórmula de Lewis, ou eletrônica, ou fazendo o cruz credo. Gente, tudo tranquilo, tudo na paz aí. Preciso que vocês dêem um feedback para poder saber se vocês estão acompanhando direitinho. Tá certo? Isso aqui é o livrinho de vocês, tá bom? Tá certo, meu povo? Então, veja a importância daqui de eu saber fazer a configuração eletrônica. Não, veja só, eu posso fazer da forma de Lewis, que é mostrando o símbolo do elemento com a quantidade de elétrons da última camada, como está aqui. Acompanha o cursorzinho aqui do mouse, tá certo? Ó, alumínio e flúor. Aí a gente viu que o alumínio tinha 3 elétrons na última camada e cada átomo de flúor tem 7. Aí eu fui montando a formulazinha, tá certo? Ou eu posso fazer pelo cruz credo, que é conhecendo as cargas, tá? Conhecendo as cargas, invertendo-se as cargas, tá? Veja que a carga do alumínio indicou a quantidade do oxigênio e a carga do oxigênio indicou a quantidade do alumínio, tá certo? Tá? Para isso aqui eu tenho que saber escrever as cargas, escrever a formulazinha do íon. Por que ficou positivo, professor? Porque quem tem 3 elétrons na última camada, eu faço a distribuição eletrônica, tá certo? Eu faço a distribuição eletrônica e verifico quantos elétrons ele tem na última camada. Se ele tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele vai querer perder elétrons. E quem perde elétrons fica positivo. Lembre-se que o elétron é a partícula negativa do átomo. O átomo é um sistema eletricamente neutro. Tá? A quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, se eu vou perdendo carga negativa, eu vou ficando positivo. Tá? Tá aqui, minha quantidade de carga positiva e negativa são iguais. Mas agora eu estou ganhando elétrons. Eu vou ter mais carga negativa do que positiva. Por isso que fica negativo. Tá bom? E aí, quando eu monto o íon fórmula usando a historinha do cruz credo, tá? Sempre quem vem primeiro é o cara positivo, depois o cara negativo. Quem vai dizer a quantidade desse? A carga do negativo, que no caso aqui entre o alumínio e o oxigênio é 2. Veja que o sinal não acompanha, é só a quantidade. Tá certo? Quem vai dizer a quantidade do cara negativo? A carga do positivo. Observe que aqui a carga é 3. Veja que não acompanha o sinal, só a quantidade. Melhorou agora, meu filho? Então, tanto eu posso demonstrar através da fórmula de Lewis, que é mostrando o símbolo com a quantidade de elétrons da última camada, ou eu posso montar a formulazinha formando o cruz credo, tá? A inversão das cargas, indicando as quantidades do cátion e do ânion. Tá certo? Isso aqui você não encontra. Cruz credo é como a gente chama aqui, um macetezinho, tá? Isso não tem nos livros, não, tá certo? Através da forma cruz credo, isso não vai ter lá, não, tá legal? Aqui é só um macetezinho, porque parece mesmo, ó. O xizinho que ele fez ali, tá certo? Bom, propriedades dos compostos iônicos. Os compostos iônicos, quando formados, eles apresentam elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição. Portanto, nas condições ambiente, são sólidos. Certo? Tá? São sólidos. Por isso que está aqui dizendo, ó. Vou deixar aqui, ó. Beleza? Nas condições ambientes, são sólidos. Tá? Quando
quando estão dissolvidos em água, tá certo? Quando estão dissolvidos em água ou quando estão na fase líquida, são bons condutores de corrente elétrica, tá certo? Na sua fase sólida, ele não é bom condutor de corrente elétrica. Agora, quando ele está derretido, vamos falar assim, quando ele está derretido, quando ele se encontra na fase líquida, eles são bons condutores de corrente elétrica. Ou quando estão dissolvidos em água. Porque o que acontece quando a gente dissolve um composto iônico em água? Ele sofre o quê? Uma dissociação em seus íons, tá? Ele tanto sofre a dissolução, que é quando uma molécula desaprega de outra, como ele sofre a dissociação, formando novamente íons positivos e íons negativos. E essa grande quantidade na solução de cargas positivas e negativas faz com que os elétrons tenham muita facilidade em se movimentar. Tá? Por isso que eles são bons condutores de corrente elétrica na fase líquida ou quando estão dissolvidos em água, certo? Ó, então tá aqui, ó, conduzindo corrente elétrica, tá vendo? Então eles são bons condutores de corrente elétrica quando estão dissolvidos em água ou quando estão aqui embaixo, ou quando se encontram na fase líquida, tá bom? Pronto, então deixa eu diminuir aqui agora. Agora a gente vai para a ligação covalente ou molecular. Ó, tá vendo aqui? Molecular, forma moléculas. Os compostos iônicos, caiu-se no uso de chamar os compostos iônicos de molécula também, mas não é, são íon-fórmulas. Tá? Então, no rigor do conceito químico, eu não posso dizer assim, molécula do sal, cloreto de sódio. Íon-fórmula, cloreto de sódio. Tá? Porque os compostos iônicos não formam moléculas. Moléculas são provenientes de interações covalentes. Bom, e aqui, qual é a principal diferença entre uma ligação iônica e uma ligação covalente? Qual é a principal diferença? Na ligação iônica, ocorre transferência de elétrons. Alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. Na ligação covalente, o que vai acontecer? Eu vou ter dois átomos onde ambos querem receber elétrons e aí ninguém pode perder. E aí eles encontraram um jeito de adquirir estabilidade, mesmo assim. O que vai acontecer? Eles vão formar par ou pares de elétrons que serão compartilhados entre os átomos que estão formando a interação, até adquirir estabilidade eletrônica. Tá certo? Então eles vão formar par ou pares de elétrons, depende da necessidade deles. Às vezes, o camarada adquire estabilidade compartilhando apenas um par de elétrons. Às vezes, ele para adquirir estabilidade, ele precisa adquirir mais de um par, compartilhar mais de um par de elétrons. Tá certo? Ok? Então, isso ocorre com quem? Quais são os átomos, o tipo de átomos, o tipo de elementos químicos que vão identificar esse tipo de ligação? Ametal com ametal, ametal com hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio, certo? Então, quando eu tiver, veja que se eu conheço, se você identificar na tabela periódica quem é metal, quem não é metal e o hidrogênio, eu já consigo, olhando para a estrutura, já identificar se a interação que formou aquela substância, se é iônica ou se é covalente, tá certo? Então, a ligação covalente normal ocorre quando o par de elétrons formado, ou os pares de elétrons formados, são formados com cada átomozinho cedendo um elétron para formar o par, tá certo? Que será compartilhado. Então veja o caso aqui, o primeiro exemplozinho, que é o caso do hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1, então ele só tem um elétron na única camada que ele tem, na camada K. Como a gente comentou, a camada K ela não suporta mais do que 2 elétrons. Ela só suporta no máximo 2 elétrons. Quando eu faço a configuração eletrônica, né, distribuição eletrônica, a camada K da eletrosfera de um átomo, ela só suporta 2 elétrons. Então, ela vai adquirir estabilidade de gás nobre com 2 elétrons. É a exceção à regrinha do octeto, tá certo?
Então, um hidrogênio, um átomo de hidrogênio, está aqui a configuraçãozinha, ó. Hidrogênio com um elétronzinho numa única camada, tá certo? Vai interagir com outro átomo de hidrogênio. O outro átomo de hidrogênio também só vai ter um elétron. Veja, nesse caso, ninguém pode perder esse elétron, tá? Ninguém pode perder. Então, o que vai acontecer? Eles irão se juntar e esse elétronzinho de um hidrogênio com outro elétronzinho do outro hidrogênio formam um par de elétrons que será compartilhado entre os dois átomos, ou seja, vai pertencer aos dois átomos da interação no mesmo instante. Observe o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Os dois elétrons, os átomos de hidrogênio se juntaram e os dois elétronzinhos pertencem agora aos dois átomos de hidrogênio simultaneamente. Veja a representação através da fórmula de Lewis. Vou aumentar aqui, tá? Deixa bem. Veja. Tá aqui, ó. Na fórmula de Lewis. Veja a tabelinha. A tabelinha nós temos a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Então, ó, tá vendo? Ó? Um elétronzinho aqui que está na cor preta, que é do primeiro hidrogênio, o outro elétronzinho da cor vermelha, que é do segundo hidrogênio. Então, eles se juntam e formam um par que será compartilhado com os dois hidrogênios, para que eles adquirem estabilidade eletrônica. A representação da fórmula de Lewis. A fórmula estrutural, observe que na ligação iônica a gente não tem fórmula estrutural. Por quê? Porque na fórmula estrutural a gente representa, através de um tracinho, o par de elétrons que está sendo compartilhado. E na ligação iônica não existem pares de elétrons compartilhados. Existe transferência de elétrons. Um átomo perde e o outro ganha. Tá? Então, toda vez, viu, que eu tiver um par de elétrons sendo compartilhado, eu posso representar esse par de elétrons por um tracinho. Tá? Então, veja a fórmula estrutural da molécula do gás hidrogênio. Tá certo? E aqui, por último, a fórmula molecular, que indica os átomos ou o átomo que constitui a interação e suas quantidades. Veja, por que dois? Porque eu tenho dois átomos de hidrogênio formando essa interação. Gente, alguma dúvida? Ó, fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Tá? Veja o segundo exemplo. No segundo exemplo, é a interação para formar a molécula do gás oxigênio entre dois átomos de oxigênio. Quando é feita a configuração eletrônica do oxigênio, você observa que ele tem 6 elétrons na última camada. Não é isso? 2, não é? 3, 4, 5, 6. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Tá? Então, o que acontece? Quem tem 6 elétrons quer fazer o quê? A gente comentou, quer ganhar 2 para ficar com 8. A interação é entre um átomo de oxigênio com outro átomo de oxigênio. Tá certo? Então, cada oxigêniozinho, agora, ninguém pode perder elétrons. Então, eles têm que formar pares de elétrons para serem compartilhados. Então, observe que, diferente do primeiro exemplo, da formação do gás hidrogênio, em vez de formar um par, eu tive que formar 2 pares. Tá? E observe, cada oxigênio, ó, tem aqui um elétronzinho da cor preta do primeiro oxigênio que está interagindo com um elétronzinho da cor vermelha do outro oxigênio. Formei um par. Então veja que cada átomo cedeu um elétron para formar um par. Tá? Nesse caso aqui, cada átomo cedeu 2 elétrons para formar 2 pares. Tá? E faça a continha agora para ver se não dá 8. Ó. 2, 4, 6. Com esses dois aqui que está sendo compartilhado do outro oxigênio, 8. E a mesma coisa para o outro oxigênio. Veja que esses pares de elétrons estão sendo compartilhados para que eles adquirem estabilidade eletrônica, para satisfazer a regrinha do octeto. Então, observe que neste segundo exemplo, em vez de um par, eu tive 2 pares de elétrons para que isso acontecesse. Cada parzinho de elétron é representado por um traço. Olha a fórmula estrutural. Oxigênio, dupla, ó, ligação dupla, outro oxigênio.
Fórmula molecular indica o átomo e suas quantidades. Ó. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Veja o caso do nitrogênio. Quando você faz a configuração do nitrogênio, a distribuição eletrônica, você vai ver que ele tem 5 elétrons na última camada. Como a interação que o exemplo está mostrando aqui para nós é entre dois átomos de nitrogênio, cada nitrogênio vai ter que formar 3 pares de elétrons para adquirir estabilidade. Pode contar, ó. 3 pares são 6 elétrons, com mais 2, 8. O outro nitrogênio, que tem os elétrons vermelhinhos. 6 pares de elétrons que estão sendo compartilhados, 3 pares de elétrons que estão sendo compartilhados, totalizando 6, com mais 2 aqui, 8. Cada par de elétrons você representa por uma ligação, por um tracinho. Como aqui eu tenho 3 pares, 3 tracinhos. Como é que fica a fórmula molecular? N2. Tá? Entre o hidrogênio e o carbono. Tá? O hidrogênio, a gente viu no primeiro exemplo, ó, só tem um elétronzinho na última camada. Tá? Já o carbono tem 4 elétrons na última camada. Certo? E aí, cada carbono vai ter que formar 4 pares para poder ficar com 8. Mas o hidrogênio só forma um par. Tá? Como a interação é entre hidrogênio e carbono, para um carbono eu tive que ter 4 hidrogênios para adquirir estabilidade. Veja que cada par de elétrons corresponde, a gente vai representar por um tracinho. Viu como ficou aqui? Ó? Cada tracinho corresponde a um par de elétrons que está sendo compartilhado. Como é que fica a fórmula molecular? Um carbono e 4 hidrogênios, CH4. Sempre do mais eletropositivo para o mais eletronegativo. Tá aí. Então veja, tá? Qual é a principal diferença entre a ligação iônica e a ligação covalente? Na ligação iônica ocorre transferência de elétrons. Alguém perde e alguém ganha. Na ligação covalente, os átomos interagindo, ambos tendem a receber elétrons. Ninguém pode perder. O que faz? Eles formam pares de elétrons e esses pares de elétrons serão compartilhados até que eles adquirem estabilidade eletrônica. Tá? Então, ligação covalente, compartilhamento de par de elétrons. Ligação iônica, transferência de elétrons. Alguém perde e alguém ganha. Tá? Sempre com a intenção de adquirir a estabilidade eletrônica. Tá? Satisfazer a regrinha do octeto. Ter a mesma estabilidade de um gás nobre. Com exceção daqueles que só têm a camada K. A camada K adquire configuração de gás nobre com 2 elétrons. Certo? Gente, alguma dúvida aqui? Eu só estou tendo um minutozinho no nosso tempo, tá certo? E aí, vai ficar para a próxima aula o que a gente fez do exercício 18. Tá? A ligação covalente, essa aqui é a ligação covalente normal. Como é que foi formado o par de elétrons? Cada átomozinho cedeu um elétron para formar o par que será compartilhado. Na ligação covalente dativa, tá? Aí é um pouquinho diferente. Compartilhamento de par de elétrons. Tá? Aí vai ficar para a próxima aula a ligação covalente dativa e eu vou repetir o exercício 18, que é aquela historinha da ligação covalente dativa. Tá certo? Tá? Só para você ver, visualizar a diferença entre ligação covalente normal e a ligação covalente dativa. Gente, alguma dúvida? Tá? Tudo aí tem no caderno. Quem já tiver com o módulo, tá certo? É só revisar isso aí, tá? Isso aqui é um módulo de vocês que eu consegui baixar para compartilhar. Tá bom, meu povo? Então, já vai aqui acabar aqui meu tempo, tá bom? Até a próxima. Então, na próxima aula, ligação covalente dativa e eu volto para os exercícios. Tá bom? Bem, então, Tá. beleza. Então, até a próxima, minha gente.